Bom, maravilha, pessoal. Mais uma vez aí, boa noite a todos. Prazer em tê-los, né? Mais uma vez aqui nesse nosso encontro virtual. E hoje a gente vai estar, né, discutindo as linguagens SQL. Por que linguagens SQL, né? E o que diferencia uma linguagem da outra? Como que a gente vai fazer toda essa tratativa? Como que a gente vai organizar tudo isso? Como que a gente vai gerenciar, né, tudo isso dentro da nossa base de dados? Como que o nosso SGBD, né, o nosso Sistema Gerenciador de Banco de Dados, vai tratar tudo isso? Um ponto importante, tá, que eu sempre costumo fazer, né, essa analogia. Muita gente pensa assim, poxa, professor, a gente está vendo o MySQL, mas além do MySQL tem o SQLite, tem o Firebase, tem o Firebird, tem o Postgre, tem o Oracle, tem o SQL Server, né? Beleza, a gente está usando um SGBD, mas como é que as coisas funcionam nos outros SGBDs? Na verdade, a linguagem SQL ela é uma linguagem comum para todos os SGBDs. 100% igual? Não, não é 100% igual. Mas a variação dela está em torno aí de 5% do, né, de um banco para outro, de um SGBD para outro. E varia pequenos detalhes que é muito simples da gente assimilar isso. Então, quando a gente pensa nesse conceito SQL, né, quando a gente pensa numa linguagem SQL, uma linguagem que a gente vai utilizar para criar as tabelas, né, e relacionar essas tabelas, uma linguagem que a gente vai utilizar, né, para poder dar manutenção nos dados que estão nessas tabelas. Então, essa variação é muito simples, é muito básica, né? Se a gente pensar ali, vou fazer o básico, que é o quê? Criar a base de dados, né? Dar manutenção nessa base de dados e, consequentemente, fazer o quê? Dar manutenção nos dados que serão armazenados dentro dessa base, dentro das tabelas. Então, não há muita variação. Nesse tempo todo, né, que eu já trabalhei com N bancos de dados, né, o MySQL, o Postgre, o Oracle, o SQL Server, né, o Firebird. O que eu encontrei? Aonde eu encontrei uma variação nisso? No Oracle, tá? Eu encontrei uma variação no Oracle que muda um pouquinho quando a gente faz o quê? Uma busca em muitas tabelas, que a gente vai aprender provavelmente no próximo encontro virtual, que são os selects compostos. São selects que a gente vai estar fazendo aí uma pesquisa não numa única tabela do banco de dados, mas em N tabelas. Então, todo aquele processo que a gente viu, né, passado de normalização dos dados, tá? Evitar redundância, normalizar, né, deixar os dados concisos, a gente vai pôr em prática agora. Então, a gente vai entender o quê? O conceito de criar uma tabela, o conceito de inserir dados nessas tabelas, o conceito, né, de alterar dados nessas tabelas, o conceito de alterar a estrutura da tabela, né? Então, a gente vai ver aqui dois universos. Um que vai ser o quê? A construção, né, da nossa arquitetura, da nossa base de dados com relação à parte estrutural, que são as tabelas que a gente vai estar utilizando. E uma outra vertente que vai ser o quê? Trabalhar com os dados que serão armazenados nessas tabelas. Então, são duas condições diferentes que a gente vai estar vivenciando. A gente vai estar utilizando o conceito de linguagens SQL, mas cada uma com uma finalidade. Tá? Então, quando a gente pensa, beleza, eu vou criar o meu banco de dados. O primeiro ponto é esse, é criar a base de dados. Tá? Então, eu vou fazer o quê? A criação do banco de dados. Depois que eu criei o banco de dados, o passo seguinte é o quê? A conexão com esse banco de dados.
A partir do momento que eu fiz a conexão com esse banco de dados, o que eu vou fazer? Começar a criar as tabelas nesse banco de dados. Tá? A partir do momento que todas as tabelas estão criadas, né, fazendo todo aquele processo de normalização que a gente viu nos encontros passados, o que a gente vai fazer agora? Alimentar, ou seja, começar a incluir dados nessa estrutura que a gente criou. E para a gente estar trabalhando com essa estrutura, ou seja, definindo essa estrutura, a gente vai ter o quê? Alguns comandos, tá? Então, o primeiro comando que a gente vai ver, tá, é o comando create. O que o comando create faz? Pessoal, eu vou colocar aqui só em caixa alta para ver se vocês estão visualizando melhor aí, tá? Então, a gente vai ter aqui o comando create. Vou até dar um zoom aqui, né? Um pouquinho mais, para não ficar muito pequeno. Bom, desculpa, pessoal. O create, ele vai ser utilizado para criar tanto o banco de dados, quanto para criar a tabela. Então, toda vez que eu tiver o create, eu vou fazer o quê? Criar um banco de dados, uma base de dados. Ou uma tabela. Já nesse banco de dados. Certo? Então, a gente vai ter essa opção, tá? Onde a gente vai estar fazendo o quê? Gerindo essas informações. Só que aí tem uma... Eu vou só usar o create? Não. Eu vou ter que informar no create o que eu estou criando. Se é um banco de dados ou se é uma tabela. Então, como que eu vou definir isso? Se eu quiser um banco de dados, eu vou colocar lá um create database. E vou colocar, eu vou até colocar aqui em caixa alta aqui, bem, o nome da base de dados. Então, por exemplo, vou criar, aqui é A, né? Eu vou criar uma base de dados, por exemplo, aula 01. Como é que eu vou fazer isso? Create database, aula. Pessoal, uma boa prática, tá? Vou colocar aqui, ó, aula hoje. Ponto e vírgula, tá? Sempre no final de uma instrução SQL, preferência a gente utilizar ponto e vírgula. Uma boa prática. Precisa. Se eu for executar somente uma instrução SQL, não precisa. Mas se eu for executar mais que uma, eu preciso, tá? Colocar aí create database. Preciso colocar o ponto e vírgula, porque ele vai entender, né, que eu estou finalizando uma instrução e na próxima linha vai ter uma nova instrução. Então, aqui eu vou criar um banco de dados aula hoje. Então, banco de dados eu vou ter que utilizar database. A partir do momento que eu quero criar uma tabela, create table. E é claro, aqui vai entrar mais alguns detalhes, tá? Mas, a grosso modo, vai ser o create table. Quando eu crio um banco de dados, eu simplesmente passo o nome dele. Quando eu vou criar uma tabela, eu vou ter que colocar o nome da tabela e depois, né, as informações dessa tabela, ou seja, os atributos dessa tabela. Então, todo aquele processo de normalização, eu vou ter que fazer o quê? Utilizar isso agora. E quando eu estiver colocando os atributos, o que eu vou ter que definir? Qual que é o tipo de cada um desses atributos? Como eu vou tratar cada um desses atributos? Tá? Como a gente vai gerir tudo isso? Como a gente vai organizar tudo isso? Bom, esse processo que eu comecei a mostrar para vocês aqui, né, apesar de ter utilizado só dois comandos, um para criar
do banco de dados e outro para começar a criar a tabela, quando eu vou colocando isso na sequência, eu chamo isso de script. Então, eu posso criar um script para criação da base de dados, incluindo o banco de dados em si e a estrutura de tabelas que vão compor essa base de dados. Tá? Então, o create vai permitir que eu crie essa tabela. Ah, mas e se eu quiser excluir essa tabela? Ou excluir um banco de dados? Eu vou usar o comando drop. Vou dropar, ou seja, eu vou excluir. E aí eu vou poder excluir o database, que no caso, vou excluir o aula hoje, ou eu posso excluir a tabela. Eu posso dar um drop table. No drop table, basta colocar o quê? O nome da tabela. Pessoal, ó, detalhe crucial, hein? Drop table ou drop database não tem voltar, não tem desfazer. E detalhe, se eu der um drop table, ele vai apagar a estrutura da tabela e, consequentemente, os dados que estão gravados nessa tabela. Se eu der um drop database, ele vai simplesmente excluir tudo. Os dados, a estrutura das tabelas e o banco de dados. Consequentemente, aonde isso me leva? Se eu não tiver um backup dessa base de dados, tudo se perdeu. Simplesmente joguei tudo no lixo. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque a partir do momento que eu estou utilizando o drop, tanto o database quanto o table, eu estou definitivamente excluindo todos os dados. Sempre. Zerando, zerando. Ah, mas tem como eu excluir parcial? Não, não tem. Ah, então é sempre fundamental, é sempre necessário que a gente mantenha o quê? Um backup da nossa base de dados, ou da base de dados que a gente está trabalhando. Imagine, para vocês terem ideia, né? Temos aqui a base de dados da faculdade, onde estão todos os dados de vocês, todos os dados das disciplinas, todas as notas, os trabalhos que vocês fizeram, o material que vocês estudaram, quando vocês estudaram, porque existe um log de tudo isso que está acontecendo. Ou seja, a vida de vocês dentro da faculdade metropolitana está numa base de dados. E digamos que essa base de dados se chame faculdade. E eu vou lá no servidor onde está essa base de dados e faço isso, ó. Drop database faculdade. Ponto e vírgula. E executo esse comando. Ele vai demorar? Vai. Vai me dar alguma mensagem? Não. O que aconteceu com a vida de vocês dentro da faculdade? Se esvaiu. Não existe mais nada. Ah, tem backup? Não, não tem backup. Ou seja, um exemplo aqui, ó, o Marco. O Marco está no último semestre. Tem lá todas as notas dele, os trabalhos que ele fez, as provas, as avaliações que ele fez, tudo bonitinho. Simplesmente some tudo. Aí, o que vai acontecer? Ah, detalhe, não só isso, tá? Toda a parte financeira que vocês pagaram, tudo. É simplesmente deletado, apagado, excluído. Existe um backup para voltar? Não, não existe. Então, tudo se perdeu. Tudo, tudo, extremamente tudo. Então, quando a gente for utilizar o comando drop, tanto para tabelas quanto para base de dados, a gente tem que ter a certeza do que a gente está fazendo. Sempre, a gente tem que ter essa certeza. Tá? E aqui, vai mais uma dica. Quando a gente fala em base de dados, né, quando a gente fala em banco de dados,
Nós temos que ter uma preocupação tamanha com isso, porque é a vida da empresa, é a vida da organização que está aqui dentro. É folha de pagamento. Vamos pensar, pensem no ERP, pensem no CRM. Imagine imagine, por exemplo, o Mercado Livre. Mercado Livre não. Vamos pegar aqui, por exemplo, o Magazine Luiza, Casas Bahia, tá? Você dando um drop no banco de dados, você simplesmente matou a empresa, todo o histórico que ela tinha de fornecedores, de compra, de venda, de clientes, de pagamento, de quem está parcelando esse pagamento, foi. Tá? A gente perde tudo isso, né? Claro, eu estou falando aqui do drop. O drop, você vai excluir tudo. O Luiz comentou aqui, mas o delete. O delete, nós vamos excluir os dados. Um dado ou dois dados, que estão aonde? Dentro das tabelas. Mas o delete não vai apagar a tabela. Por exemplo, eu vou excluir, eu cadastrei uma cidade. Eu quero excluir aquela cidade. Então, eu vou falar, exclui a cidade tal. Automaticamente, ele vai excluir somente aquela cidade. Ou seja, ele vai excluir o registro daquela cidade. Só isso. As demais cidades vão continuar. Se eu colocar um drop table cidade, ele vai excluir todas as cidades cadastradas e, consequentemente, a estrutura da tabela cidade. Tá? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, a gente tem que ter esse discernimento para fazer essa exclusão. Tá? Beleza? Bom, para criar o banco de dados, é simples, é esse comando que a gente vai usar, tranquilo, sem maiores problemas. Mas vamos nos aprofundar um pouco mais, justamente no create da tabela. O que a gente pensa um pouco mais no create da tabela? Porque a tabela, ela não tem somente uma informação, ela vai ter um conjunto de atributos. Esse conjunto de atributos pode ter aí vários tipos, né? E, consequentemente, a gente vai ter que estar o quê? Gerindo todas essas informações. Então, como que a gente vai fazer isso? Bom, vamos pensar numa tabela estado. Eu quero ter na minha base de dados, eu quero ter uma tabela estados, porque eu vou gerenciar os estados da federação, tá? Os estados do Brasil. Então, eu quero ter esses estados cadastrados. Como que eu vou fazer isso? Então, vamos pensar assim, se eu estou cadastrando o estado, eu vou ter, por exemplo, um estado nome, e eu posso ter o quê? O estado sigla. Porque estado, São Paulo, sigla, SP. É interessante eu ter o nome e a sigla do estado? Por quê? Ora, porque às vezes eu quero escrever o estado completo, o nome dele, e às vezes eu quero usar só a sigla. Então, eu vou ter essas duas opções. Como que eu vou criar, né, essa informação de estado? Bom, então vamos lá. A gente vai usar o create table. Como é que a gente vai fazer isso? Create table. Vou colocar o nome da tabela. Eu vou chamar essa tabela de estado. Tá? Vou abrir um parênteses. E vou fechar os parênteses e vou colocar ponto e vírgula. O que eu vou colocar no meio desses parênteses aqui? Eu vou colocar os atributos, ou seja, os dados que eu quero guardar do estado. Até agora, eu defini o quê? Estado nome, estado sigla. Beleza? São dois atributos que eu quero colocar. Mas espera aí. Se eu estou criando uma tabela, toda vez eu vou ter que estar associando. Ora, se eu tenho um estado, eu tenho uma cidade, correto? A cidade, ela pertence a qual estado? Então, por exemplo, Ribeirão Preto pertence ao estado de São Paulo.
né? Se eu pegar lá Uberlândia, pertence ao estado de Minas Gerais. Então, o que eu quero fazer? Eu quero vincular cidade a estado. Então, na hora que eu estiver cadastrando, por exemplo, o estado, eu vou colocar lá, São Paulo, sigla SP. Quando eu estiver cadastrando a cidade, Ribeirão Preto, estado, São Paulo, tá? Ou SP. Então, se eu ficar utilizando, né, vamos pensar assim, a parte do nome, né, o nome, estado, São Paulo, aquele contexto, né, que a gente estudou tanto lá, né, de manter essa base de dados organizada, de manter essa base de dados íntegra, vai começar a dar problema. Por quê? Se eu colocar lá, vou até usar um exemplo aqui, pessoal, um pouco mais abaixo, só para ilustrar isso. Quando eu vou cadastrar São Paulo, eu posso digitar isso aqui, ó, São Paulo. Vou até colocar um tracinho aqui, ó, SP. Mas alguém pode ir lá e cadastrar São Paulo, sem acento. Também SP. Tá? Porque eu estou colocando aqui o nome e o estado. Ah, mas é só um tio aqui. Para a base de dados, são informações diferentes. Então, no momento que eu for vincular, tá? Fazer né, a ligação entre cidade e estado, eu não vou poder utilizar o quê? O nome ou a sigla, porque eu posso variar na hora de cadastrar. Ó, se eu cadastrei tudo com São Paulo sem o tio, aí eu falo, poxa, agora eu vou mudar, vou colocar o tio no São Paulo, mas lá na tabela estado. O que vai acontecer com as cidades que eu já havia definido para o estado? Ele vai perder a referência do estado, ele vai perder, por exemplo, a sigla. Por quê? Porque na cidade está gravado São Paulo, o texto São Paulo, sem o tio. E agora no estado São Paulo está com o tio. Então, não é interessante eu trabalhar somente com estado e nome, mas eu ter um atributo que vai permitir o quê? A ligação entre as tabelas. E, de preferência, esse atributo ser o quê? Um código. Por que ser um código? Porque esse código vai ser único. Então, se eu digitei o nome do estado de São Paulo errado, eu posso ir lá e corrigir. Como eu não vinculei o nome às demais tabelas, eu vinculei o código, ele vai fluir 100%, porque eu não alterei o código, eu só alterei um texto referente ao nome do estado. Mas o código que está relacionado continua ok. Então, é crucial, e também é uma boa prática, eu ter o quê? Um ID na tabela. Tá? Então, eu estou criando a tabela estado, eu crio um ID estado. Então, mas eu não estava pensando só em nome e cidade? Desculpa, em nome e sigla? Sim, mas eu estou usando um ID porque é esse ID que vai permitir que eu faça a ligação entre cidade e estado. Beleza? Então, agora, beleza, eu tenho esses 3 atributos. Mas espera aí, esses atributos, ele tem que ter um tipo, tá? Então, se eu estou trabalhando com um ID, e esse ID ele tem que ser inteiro, e detalhe, ele tem que ser inteiro e tem que ser único. E também não pode ficar vazio. Tá? Então, eu vou definir ele do tipo int. E no MySQL, a gente utiliza aqui, ó, int 11. Tá? Eu posso colocar int 2, int 3, int 4? Pode. Só que pensa o seguinte, se eu colocar int 2, ele vai até 99. Se eu colocar int 3, ele vai até 999. Tá? Se eu colocar 11, ele vai até um monte de valores. Mas então, se eu quero economizar tempo, o que eu vou usar? Eu posso vir aqui e colocar int 2. Beleza. Vai funcionar? Vai, sem problemas. Então, vou manter aqui, porque o estado não vai passar de 99.
Pelo menos por enquanto, isso não vai mudar. Aí, tem um outro detalhe. Se é um atributo que eu vou utilizar para referenciar outros atributos, eu não posso deixar ele em branco, tá? Então, eu vou definir ele aqui, usando uma palavra reservada, not null. Vou até colocar em maiúsculo, porque só para destacar. Not null. Por que not null? Não nulo. Ou seja, o ID do Estado vai ser obrigado que ele seja informado. Então, ele vai ser um número e vai ser obrigado de ser informado. Beleza. Só que aí, nesse ID, entra um outro fator. A pessoa que vai cadastrar o Estado, ela vai ter que saber qual foi o último código do Estado que foi cadastrado. Porque ela vai ter que estar sempre colocando um código a mais. Por exemplo, cadastrei o Estado de São Paulo, ele vai ser código 1. Cadastrei o Rio de Janeiro, ele é código 2. Cadastrei Minas, código 3, e assim sucessivamente. Como a maioria das vezes esse código ele funciona internamente no banco de dados, então eu tenho um recurso no banco de dados que ele vai incrementando esse código e ele vai gravando esse código automaticamente. Para isso, eu vou usar o auto-incremente. Tá? O auto-incremente, não tem mundo. Por quê? Porque ele vai incrementando automaticamente o meu código. Beleza. Para o ID do Estado, seria isso que eu preciso colocar. Ele vai ser int2, vai ser not null e vai ser auto-incremente. Ou seja, ele vai incrementar automaticamente. Depois eu vou mostrar no banco de dados para vocês como é que isso funciona. O nome, ele vai ter que ser o quê? Um texto. Concorda? Então, dentro do MySQL, eu utilizo o varchar. Vou colocar ele em minúsculo aqui, ó. Varchar. E qual que é o tamanho que eu quero de espaço para guardar o nome? Ou seja, até quantos caracteres? O maior estado brasileiro é qual? Rio Grande do Norte. Eu acho que uns 40 caracteres vai guardar o Rio Grande do Norte, né? 40 caracteres, está ok. Mas espera aí, eu vou obrigar quem estiver cadastrando a informar o nome do estado? Ou eu posso deixar o nome de estado em branco? Justifica eu cadastrar um estado e deixar o nome dele em branco? Não, então eu também vou utilizar o conceito not null. Qualquer maiúsculo também para não... Not null. Beleza. Vou fazer a mesma coisa aqui para a sigla. Vou colocar aqui um varchar. Só que a sigla do estado é o quê? São 2 caracteres. Então, eu vou colocar um varchar de 2. Vou permitir que a sigla fique em branco, o vazio? Também não. Então, eu vou deixar aqui também um not null. E dessa forma, eu implementei de uma maneira bem simples, tá? Minha tabela de estado. Eu defini um código para esse estado, defini o nome do estado, defini a sigla, defini o que é número e o que é texto, defini quanto de texto eu posso estar utilizando e defini aqui se eu vou permitir ou não que a informação seja cadastrada vazia, ou seja, nula, sem nada. Se eu colocar um espaço, ele vai deixar, tá? Mas eu vou ter que informar tanto o nome quanto a sigla. Ah, mas eu não poderia fazer isso na aplicação? Poderia. Mas seria o quê? Mais um trabalho também para a aplicação. E dessa forma, a gente joga também essa validação dentro da base de dados. Então, aqui, eu tenho a estrutura, o código que vai criar a tabela estado. Um outro conceito que eu posso utilizar aqui, já que eu estou utilizando o estado
como ID, eu usei o autoincremento e esse estado esse código vai ser único. Então, se eu cadastrar 30 estados, nunca vai ter 2 estados com o mesmo código. Tá? Nunca vai ter. Então, eu posso vir aqui também e já tomar a liberdade de definir o estado ID como chave primária, ou seja, é um atributo que não vai se repetir. E quando eu defino a chave primária, eu já estou criando um índice. Mas, professor, por que eu preciso criar um índice na tabela? Eu não comentei que o ID do estado vai ser a chave de ligação entre cidade e estado? Então, ele é uma chave primária. E quando ele for para o estado, melhor, quando ele for para a cidade, ele vai passar a ser o quê? Uma chave estrangeira. Tá? Então, a gente vai ter que ter esse discernimento. Não se repete? Não. Defino ele como autoincremento. Vai ser utilizado para relacionar mais que uma tabela? Vai. Defino ele como chave primária. Ok? E agora, vamos criar também a tabela cidade aqui. Como que eu vou trabalhar isso? Mais uma vez, ó, create, table, cidade. Vou seguir os mesmos passos, né? Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula no final. Que informação que eu vou ter para a cidade? Cidade, eu vou guardar o quê? O nome da cidade. Ah, eu posso ter mais informações? Posso, mas vai depender do domínio da minha aplicação. Ah, mas eu estou cadastrando aqui um e-commerce. Ah, para um e-commerce eu preciso saber qual que é a população da cidade, de acordo com o último censo. Eu preciso saber a geolocalização dessa cidade. Dependendo, posso até precisar, mas, num contexto geral, a gente não vai precisar dessa informação, tá? E como eu disse, o estado ID vai fazer o quê? A ligação da minha tabela de cidade com a tabela de estado. Então, eu tenho que incluir ele na minha tabela cidade. Porque quando eu for cadastrar a cidade, automaticamente eu vou fazer o quê? Informar o estado que aquela cidade pertence. Beleza? E da mesma forma que eu fiz aqui para o estado, eu vou ter também o quê? Uma cidade ID. Porque a hora que eu for cadastrar um cliente, a hora que eu for cadastrar um funcionário, um fornecedor, eu vou ter que vincular a cidade desse cliente, a cidade desse fornecedor, né, a cidade da transportadora, a cidade do funcionário. Então, ela também vai ser uma chave. Né? E aí, como é que eu vou fazer aqui? Como cidade tem mais, né? Eu não tenho só 99 cidades, deve estar na casa aí de umas 4, 5 mil cidades no Brasil, se não me engano, eu vou definir ela como int 6. Então, eu vou colocar aqui, ó, int 6. Também vai ser o quê? Not null. E também vai ser auto-incremente. Por quê? Porque eu quero que o código da cidade seja auto-incrementado. Cidade nome. Bom, cidade tem algumas aí já com um nome um pouco maior, mas varchar, porque vai ser um texto, digamos que cidade, tamanho 60, aí estou jogando um pouco maior. Também vou obrigar o cadastro da cidade, então vai ser not new. E aqui no estado, o que eu vou usar? Int 2. Por que int 2? Porque eu defini aqui em cima, ó, int 2. Então, eu tenho que usar int 2. Ah, o Estado vai ser obrigado para a cidade? Também vai ser, not null. Espera aí. Na tabela Estado, eu defini ele como autoincremente.
Aqui na tabela de cidade, o estado, eu vou colocar ele também como autoincremente? Não. Por que não? Porque na tabela cidade, eu vou pegar o código que já está gravado no estado. Então, o autoincremento, eu só vou utilizar ele no atributo que vai ser chave da tabela. Tá? Então, aqui no estado ID, eu simplesmente vou deixar not null. E vou definir também o cidade ID como primary key, que vai ser o quê? Cidade ID. Olha que maravilha. Usando isso daqui, pessoal, eu criei duas tabelas. Criei a tabela cidade, criei a tabela estado. E criei na ordem correta, tá? Por quê? Porque se o estado vai ser usado em cidade, eu tenho que ter a tabela de estado primeiro, tá? E dessa forma eu tenho aqui a minha tabela de cidade e a minha tabela de estado. E notem que eu fiz o quê? Eu também fiz a criação, né, da minha, do meu banco de dados aqui em cima, ó, que seria a aula de hoje. Então, o meu script vai ser isso aqui, ó. Vou até copiar e colocar aqui embaixo. Eu estou definindo um script do banco de dados. Tá? Eu já estou definindo, eu já estou tratando esse script. Agora, como é que eu vou gerenciar isso? Bom, eu vou sair um pouco aqui do bloco de notas. Por que, que eu quis usar o bloco de notas? Para mostrar para vocês que eu posso fazer esse processo em qualquer editor de texto. Tá? Então, eu posso criar o script em qualquer editor de texto. Mas eu vou ter que utilizar o quê? Um gerenciador para poder criar isso no meu SGBD. Então, eu vou ter que acessar o MySQL, né? E a partir daí eu vou usar uma ferramenta que vai permitir eu fazer essa criação. Então, como que eu vou tratar isso? Como que eu vou gerenciar isso? Eu vou até pegar aqui agora, vou minimizar aqui, mas eu vou compartilhar a minha tela inteira aqui para ficar mais fácil para vocês estarem visualizando aí, porque agora a gente vai movimentar mais coisas, né? Então, vou confirmar aqui o meu ecrã inteiro aqui. Que maravilha, né? Imagem de praia aqui, todo mundo queria estar lá agora, né? Mas vamos lá, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui, mostrei para vocês em algum momento a instalação do Shell, tá? Por que o Shell? Porque o Shell ele já vai instalar para mim o banco de dados, ele vai instalar para mim o servidor, né, de hospedagem, vai instalar tudo para mim. E aqui, ó, eu já até havia feito um teste aqui antes, tá o MySQL. Então, o MySQL vai vir assim, ó. E que eu venho aqui, eu dou um start no serviço do banco. A partir do momento que ele ficou verdinho, eu tenho uma conexão com o MySQL. Eu estou conectado no banco de dados, o serviço do banco de dados está funcionando. Então, o servidor de banco de dados, isso daqui vai ter que estar sempre verdinho. Por quê? Através dele que eu vou fazer a conexão. Tá? Eu sempre vou estar conectado a ele. Bom, agora se eu vou gerir esse banco de dados, o que eu vou fazer? Eu costumo utilizar o quê? O Workbench. Tá? O MySQL Workbench. Então, é fácil de fazer a instalação, é fácil de fazer a instalação do Champ. Tá? Salvo engano, lá no canal tem, né, já um vídeo falando da instalação do Champ. Só vou dar uma confirmada se ele está isolado ou ele está com mais alguma coisa. Se não tiver, eu dou uma separada e deixo ele bem específico, só para instalar o Champ e só para instalar o Workbench. Vou clicar no Workbench, ele vai carregar. Né? Deixa eu ver onde ele vai carregar aqui. Né? Carregou na outra tela aqui, mas está aqui, ó.
a gente vai se deparar com essa interface que nós temos aqui. Tá? Bem-vindo ao MySQL Workbench. Tá? Eu costumo utilizar ele, basicamente eu vou conectar só o MySQL. Não, eu posso conectar outras bases de dados aqui sem problemas. Vocês podem ver que eu tenho aqui várias conexões criadas. Tá? Então, eu tenho uma aula DB, FATES DB, MySQL Metro DB, Sector Pira, local, metro, né? E cada uma indicando um IP diferente. Tá? Localhost ou 127.0.0.1, máquina local. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou mostrar para vocês como que a gente vai criar uma conexão com esse banco de dados. Então, eu venho aqui no mais. Ele vai abrir essa telinha aqui de setup para uma new connection. Vou dar o quê? O nome dessa conexão. Vou chamar ele aqui de aula 2025-01. Método de conexão TCP/IP. Hostname. Hostname é aonde o banco de dados está instalado. Ou seja, o servidor do banco de dados. O banco de dados está instalado na minha máquina local. Então, eu posso deixar localhost, ou deixar 127.0.0.1. A porta de conexão do banco, 3306. Por que 3306? Porque já é o padrão do MySQL. Ah, mas na instalação eu coloquei 4050. Então, você tem que vir aqui e mudar para 4050 no momento que você fez a instalação do MySQL. Username. Quando eu instalo o XAMPP, e o XAMPP instala o MySQL automaticamente, ele já define o usuário root como principal. E ele deixa o usuário root sem senha, tá? O que não é legal no cliente. Tá? Mas aqui, por experiência, como eu uso muito isso daqui, eu deixo ele sempre sem senha. E eu sempre uso o usuário root. Então, eu vou deixar o usuário root. Se tivesse senha, eu teria que entrar aqui, né? Store igual, para digitar a password. Tá? Bom, fiz a configuração. Vamos ver se está tudo ok? Testo a conexão. Ele sempre vai dar essa mensagenzinha aqui. Continue anyway. Successful make to MySQL connection. Ou seja, perfeito, fez a conexão com o MySQL. Então, eu posso dar OK aqui e, consequentemente, clicar OK aqui nessa conexão. Vocês vão ver que ela já apareceu aqui, aula 2025-1. Se eu der um duplo clique, ele vai fazer o quê? Abrir essa conexão. E eu vou me deparar dentro do meu Workbench, onde eu tenho aqui todos os bancos de dados que eu fui usando. Aqui ele não vai deixar eu aumentar o tamanho da fonte. Deixa eu pegar aqui, fazer um processo aqui de dar um zoom nessa configuração de tela para ficar mais fácil para vocês estarem vendo aí. Não vai ficar muito pequenininho. Né? Tirar de 100% aqui, eu vou colocar um 150% aqui. Que aí vai ficar legal. Né? Aumentou bastante. Beleza? Né? Tá aqui o meu Workbench. Agora eu acho que vocês vão conseguir, pelo menos, visualizar um pouco mais. Então, tá aqui. Eu tenho, por exemplo, uma base de dados chamada Academia, né? DB Metro, DB Torpira, Endereco, PHP-MyAdmin, Teste. No nosso exemplo aqui, nós criamos, eu copiei o Drop Database, né? É o Create Database. Olha, falando coisa errada já, hein? Eu tenho o quê? O Create Database. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou criar esse banco de dados aqui. Eu vou copiar esse código, ou eu posso vir aqui e digitar também. Posso chegar aqui, Create Database, aula, hoje. Ponto e vírgula. Eu vou criar um banco de dados. Ah, professor, mas eu não quero digitar código para criar o banco de dados. Já que eu estou com a ferramenta aqui, eu quero criar o banco de dados. Basta eu vir aqui no ícone. Create a new schema in the connected server. Ou seja, criar um novo esquema de banco de dados dentro
da conexão que eu tenho. É a mesma coisa. Posso usar isso daqui ou posso usar aqui. Tanto faz. Vou usar o código. E aí eu vou clicar aqui no raiozinho. Pessoal, é o primeiro raio aqui que vai executar todas as instruções SQL, tá ok? Feito isso, ele vai rodar, né? Vou até aumentar aqui, ó. Porque ele vai colocando embaixo observação. Create Database, aula de hoje. Se ele colocou o símbolo verdinho aqui, beleza, criou o banco de dados. O que eu faço? Eu venho aqui nos meus esquemas, as minhas bases de dados, botão direito, refresh, e já apareceu aqui, ó, aula hoje. O que eu vou fazer? Botão direito, set all as default schema. Definir ela como a base de dados principal. A partir de agora, tudo que eu for trabalhar, ele vai fazer aqui dentro de aula de hoje. Por quê? Porque ele está em negrito. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar as minhas tabelas. Se eu tentar executar isso aqui de novo, ele vai dar erro, tá? Ó, ele vai falar que não pode criar o banco de dados aula hoje. Por quê? Porque o banco já existe. Database existe. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Ah, mas eu posso vir aqui e fazer o quê? Dar um drop. Se eu executar agora, ó, drop database aula hoje. Beleza. Até já sumiu aqui. Tá? Então, cuidado com o drop. Vou dar aqui um create. Vamos criar o nosso banco de dados de novo, né? Beleza, criou. Dou um refresh aqui. Marco ele com default. E agora eu vou pegar o quê? As nossas tabelas. Vou pegar a tabela estado e vou pegar a tabela cidade. Eu vou pegar as duas. Vou tirar o create database para não dar erro. E vou colar. No... Então, eu tenho aqui ó, as duas tabelas. Vou até aumentar um pouquinho o zoom aqui. Né? Aqui, ó, do jeito que eu criei lá, eu colei aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou executar. O que ele vai fazer aqui embaixo? Ó? Create estado, create cidade. Perfeito. Criou as duas, deu verdinho, funcionou. E ele gera aqui ó, o tempo que ele demorou para criar cada uma das tabelas. Né? A tabela cidade praticamente instantâneo. Tabela estado demorou aqui 0,016 segundos, ou seja, uma fração, né, de milésimos aí. Se eu der um refresh aqui de novo, eu tenho agora as duas tabelas, ó, cidade e a tabela estado. Tá? Então, create database, eu fiz a criação das duas tabelas. Fiz a criação da estrutura. E assim eu vou fazendo isso com todas as demais tabelas que eu precisar. E eu usei aqui 3 atributos em cada tabela, mas eu posso ter muito mais atributos. Se eu pegar, por exemplo, um cadastro de clientes, serão N clientes. Se eu pegar um cadastro de pedido, eu vou ter duas tabelas, a tabela pedido e a tabela itens do pedido. Então, a gente vai organizando isso sempre da melhor forma, tá? De acordo com a normalização que a gente fez, que a gente viu lá nos outros encontros virtuais. Agora, o que a gente vai fazer? A estrutura está criada. Agora, nós precisamos fazer o quê? Inserir, alterar os dados dentro dessa estrutura. Como que a gente vai fazer para inserir esses dados? Poxa, professor, e aí agora, hein? Como é que a gente vai definir o script SQL para poder inserir os dados aí dentro da tabela? Poxa, estou aqui agora, estou tenso, estou usando aqui o Workbench, eu não sei o que eu faço. Como é que é? Insert o quê? Bom, vou dar um spoiler, né? Para facilitar para vocês, a gente pode vir aqui, ó, botão direito, e vir aqui,
Cadê? Tem uma opçãozinha aqui. Ó, copy to clipboard, insert statement. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai, interessante, porque era para ele ter criado aqui, trazido o insert aqui para a gente. Mas tudo bem, vamos de novo. Insert statement. Ele está copiando para onde? Copiou na memória, não trouxe direto aqui. Mas tudo bem. Aqui, pessoal, eu tenho a instrução insert. Então, ó, eu vou usar o quê? O insert int, o nome da tabela, os atributos que eu quero gravar e depois os valores. Então, como é que eu vou fazer isso? Pagando aqui, insert int. Eu posso gravar a cidade já? Então, né? Na cidade, eu defini lá que eu tenho que ter o estado. Eu vou fazer aqui o estado. O que eu fizer para o estado vai valer para a cidade. Então, insert int estado, aonde eu vou ter o quê? Estado, nome, estado, sigla, value, e aí eu vou colocar São Paulo, vírgula, SP. Opa, saiu um negocinho errado aqui. Ponto e vírgula. Olha só, dá um zoom aqui também para vocês verem, senão vocês não vão ver. O que eu estou falando? Ó, inserir na tabela estado, para os atributos estado nome, estado sigla, o valor São Paulo, para estado nome, e SP para sigla. Tá? Pessoal, ó, aqui vem mais um detalhe. Se eu colocar estado nome, eu tenho que colocar o nome do estado primeiro. Se eu colocar estado sigla, eu tenho que colocar a sigla depois. Então, a mesma ordem que eu colocar os atributos aqui, eu tenho que colocar as informações aqui. Ok? Pois não, Marcos? O senhor colocou siga. Pois é, né? Tô com fome. Comi o L. Eu também tô com fome. Eles querem saber que hora que é a merenda só. Esquece, hoje vai ser diretão. Então, pessoal, vou ter... Ah, mas eu quero fazer diferente. Você pode. Posso vir aqui, ó, insert, int, estado, né? Estado, sigla, estado, nome, valor, RJ, Rio de Janeiro. Detalhe, ó, estado, sigla, eu tenho que colocar a sigla antes. Estado, nome depois. Por isso que eu inverti. Ah, vai mudar? Não, ele vai gravar tudo bonitinho. Espera aí, professor, por que o senhor não colocou o ID do estado aqui? Pelo simples fato de, na nossa tabela, nós termos definido ele como autoincremente. Então, o código vai ser colocado pelo banco de dados. Se eu executar esse código aqui, e eu não fiz nada de errado, ele vai falar aqui que deu certo. Tá? Agora eu venho aqui, vou até abrir uma outra guia aqui para ficar separado. Eu venho aqui, ó, e faço isso aqui, ó, select, asterisco. Estou fazendo um negócio aqui que vocês nunca façam, que é usar asterisco. Então, estado. Se eu executar essa instrução aqui, o que ele vai fazer?
Ó, estado de São Paulo, estado do Rio de Janeiro. São Paulo, estado ID, 1. Rio de Janeiro, estado ID, 2. Ou seja, ele vai incrementando automaticamente. Se eu vir aqui, eu vou até pegar aqui, ó. Vou voltar aqui, vou pegar o estado de São Paulo aqui. E eu vou pedir para inserir de novo o estado de São Paulo. Vocês vão ver que ele vai inserir 2 estados de São Paulo, só que agora ele vai colocar o 3. Então, ele vai incrementando automaticamente. Eu não tenho que me preocupar com o código. Imaginem vocês com um sistema que tem N pessoas utilizando e você tendo que ver qual que é o código que está disponível. A base de dados já faz isso de forma automática para vocês. Tá? Bom, beleza. Mas eu tenho 2 estados de São Paulo aqui e o estado de São Paulo está sem o tio. Bom, eu vou dar um jeito de fazer o quê? Sumir com o estado de São Paulo aqui. Posso sumir com 1 ou posso sumir com 3. O que eu vou fazer? Vou dar um delete. O delete vai ser delete from estado. E agora eu vou usar uma cláusula where, que vai ser o quê? A busca. Estado ID igual a 3. O que eu estou fazendo aqui? Ó? Exclua. Agora lembrando o que o Luiz colocou. Foi o Luiz que colocou lá da questão do delete. Foi o Luiz. Eu estou excluindo agora não a tabela, não o banco de dados. Eu estou excluindo um registro da tabela. Eu estou excluindo um dado. Então, isso daqui também, pessoal, a gente tem que tomar cuidado. Porque se eu esquecer essa cláusula where aqui, se eu só colocar isso daqui, ó, delete from estado, aqui ele não vai deixar executar. Tá? Por quê? Porque essa IDE não deixa eu executar desse jeito aqui. Mas na minha aplicação não tem filtro. Eu vou excluir todos os estados cadastrados. Eu vou até tentar executar aqui, mas ele vai dar um erro. Ó, ele fala aqui que eu estou tentando... Ele deu erro, ó, tá vermelhinho. Ele está falando que eu estou tentando fazer um update na tabela sem um filtro. Por quê? Se eu fizer um delete from estado, ele vai excluir o estado 1, 2, 3, todos que tiverem. Imagine vocês pegarem uma tabela de clientes com milhares e milhares de clientes e você der um delete from cliente. Sem falar, eu quero excluir o cliente 10. Ele vai excluir tudo. E você vai perder toda a sua base de clientes. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa questão do delete. E também do update, tá? Então, agora eu quero excluir o estado 3. O que eu vou fazer? Coloquei aqui, ó, delete da tabela estado, onde estado for igual a 3. Se eu tiver 2 estados 3, o que não vai acontecer aqui, porque a gente restringiu isso, ele vai excluir os 2 estados. Se eu tivesse colocado aqui para ele excluir, por exemplo, ó, delete from estado, where, estado nome, igual, abre aspas, São Paulo. Aqui ele vai excluir os 2 estados de São Paulo. Por que ele vai excluir os 2 estados de São Paulo? Porque eu tenho, ó, São Paulo e São Paulo escrito da mesma forma. Tá? Então, ele vai excluir esses 2 estados. Tá? Ele vai excluir. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, pessoal, com o que a gente quer excluir, com o que a gente quer tratar. E um outro detalhe, tá? Voltando só um pouco, por que a gente precisa ter um ID aqui? Beleza, eu sei que estado, não vou ter 2 estados com o mesmo nome, então eu poderia definir o nome do estado aqui como chave primário. Mas, num cadastro de cliente, eu não posso definir o nome do cliente como chave primária. Por quê?
Porque chave primária é único. Index, né? Índice de chave primária é único. E quantos José da Silva existem no Brasil? Tá? Então, só vou conseguir cadastrar um José da Silva. Se eu tiver 1000, eu cadastro um. Depois chega o José da Silva, eu não vou conseguir cadastrar ele. Então, eu nunca devo colocar um nome como chave primária. Tá? E aqui eu digitei errado, né? É from, estado. Tá? Então, eu vou sempre tratar o ID. Se eu vim aqui e executar esse delete aqui, e depois executar o select aqui, agora, ó, ele sumiu com o código 3 aqui. Então, eu excluí a tabela? Não, eu excluí um registro da minha tabela. Só isso. Nada mais do que isso. Se eu quiser fazer uma atualização, eu vou usar o quê? Um update. Por que update? Atualiza. Tabela estado, set, e aqui vai mudar um pouquinho, tá? Porque aqui eu vou falar o que eu quero atualizar, ou melhor, eu vou falar o registro que eu quero atualizar. Desculpa, o atributo que eu quero atualizar e também o registro. Então, eu quero atualizar o quê? O estado, o nome, que aqui vai ser igual a quê? Eu vou colocar agora São Paulo certinho. Tá? Mais uma vez, where estado ID igual a 1. Pessoal, aqui também, no update, eu tenho que ter a cláusula where. Por quê? Se eu não tiver a cláusula where, ele vai entender como é para atualizar todos. Então, aqui, mais uma vez, ele não vai funcionar porque ele vai dar esse mesmo erro que deu aqui embaixo. Mas se eu rodasse isso daqui na minha aplicação, todos os estados aqui eu passaria a ter o nome de São Paulo. Tá? Então, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Paraná, tudo viraria São Paulo. Imaginem fazer isso numa tabela de clientes. Todos os clientes vão receber o nome de, né, João de Souza, por exemplo. Você perde todo referência. Então, tomem cuidado com esses dois comandos, tá? Tomem muito cuidado com esses dois comandos aqui. Por quê? Porque senão vai dar problema, tá? Tanto o delete quanto o update, a gente tem que ter a cláusula where, falando exatamente o que a gente quer mudar, tá? A gente tem que ter isso. Então, se eu executar essa cláusula where aqui, ele vai fazer tudo bonitinho. Vou dar um select aqui de novo. E agora, ó, o São Paulo está contigo. Então, eu fiz o quê? Uma alteração na tabela de estado. No registro, referente ao estado de São Paulo. Se eu quiser agora mudar o quê? A sigla aqui, ó, que ficou S com P minúsculo. Eu quero deixar tudo maiúsculo. Vou fazer um update. Estado, set, estado, sigla, igual. Vou colocar informação nova. Where, estado, ID, igual a 1. Eu vou executar somente essa linha aqui. Vou dar de novo um select. E o estado agora ficou maiúsculo. Mais uma vez, vem a pergunta. Ah, mas eu vou ter que fazer, se eu quiser alterar duas informações, eu vou ter que fazer as duas alterações, uma de cada vez? Não, eu posso fazer tudo junto. Eu posso chegar aqui, ó, vir aqui, até descer um pouquinho mais aqui. Posso vir aqui e fazer um update. Estado, set, estado, nome, igual. O nome que eu quero colocar, por exemplo, vai... Santa Catarina. And, estado, sigla, vai ser igual SC, where,
estado ID igual a 2. Eu vou deixar, vou sumir aqui com o Rio de Janeiro. Ó. Então, o código 2 vai ser agora Santa Catarina, sigla SC. Se eu executar essa linha aqui, ele vai executar. Agora eu vou fazer aqui um select. Opa, deu algum erro aqui. Código 2, por que ficou 0? Date. Eu não entendi por que ele não fez aqui. Peraí. Double valor. Ó, deixa eu ver o erro que ele retornou aqui. Não precisa ser colocado entre parênteses aqui mesmo, porque ele vai dar erro. Aqui, aqui eu coloquei a vírgula. Tá, esquece o end, vamos tratar aqui com a vírgula. Beleza, afetou. E agora, eu tenho aqui, ó, o código 2, ao invés de Rio de Janeiro, agora eu tenho Santa Catarina, Santa Catarina. Foi um pequeno erro aqui, eu tinha digitado end, mas no MySQL aqui é ponto e vírgula. Desculpa, ponto e vírgula não, é vírgula. Foi um lapso aqui, somado com outro banco aí, que é end, aqui ficou vírgula. Foi, né, seguindo aí. Então, aí a gente vai alterando e vai mudando, né, toda a parte do registro que a gente está fazendo. Posso fazer aqui também a mesma coisa para o estado, desculpa, para a cidade. Só que agora a cidade eu vou ter que informar aqui qual que vai ser o código do estado. Então, por exemplo, eu posso chegar aqui, vou até criar uma nova query aqui, né? Vou fazer o insert, intro, cidade, nome, estado ID, valores, vou colocar aqui, ó, Ribeirão Preto, estado, São Paulo, ponto vírgula. Pessoal, notem aqui um detalhe, né? Vou aumentar um pouquinho mais aqui. O estado, ele é número. Então, quando eu tenho número, eu não coloco entre aspas como eu coloco o texto. Então, a gente vai ter que ter esse discernimento. Se eu estou trabalhando com texto, é entre aspas. Pode ser aspas simples ou aspas duplas, tanto faz. Quando eu for trabalhar com alguma informação que é número, eu vou ter que usar somente o número, sem aspas, tá? Porque senão o banco vai retornar um erro. Se eu executar aqui, ele vai fazer o cadastro. Opa! Ele deu um erro aqui. Ribeirão Preto. Aqui é o que ele deu aqui. Cidade, nome, estado, ID. Mas não é cidade, nome que eu dei aqui? Cidade, nome, estado, ID. O que ele está falando aqui? Que eu não entendi agora. Deixa eu ver como é que eu montei essa tabela aqui, se eu deixei passar alguma coisa. Cidade ID, cidade nome, estado, não. Mas por que ele ignorou o Ribeirão Preto aqui? Você tem um erro no SQL, cheque no não responde com EDB, cidades. Cidade nome, estado ID. Insert intro, cidade. Todos. Value e values. E agora, executando. Beleza, foi.
Se eu fizer aqui um select, asterisco from cidade, então agora ele vai retornar aqui, ó, a cidade de Ribeirão Preto, estado 1. É justamente isso que eu falei, ó, eu vinculei o código do estado à tabela cidade, e não o nome do estado. Então, se eu vim aqui na tabela estado e mudar o nome de São Paulo, não vai impactar nas demais tabelas, tá? E aí, pessoal, eu posso estar inserindo N outras, né, informações. Posso fazer o select, posso fazer o insert, que eu vou inserir dados, posso fazer o update, que eu vou fazer o que? A extração desses dados, né? E vou estar gerenciando, né, a informação que está dentro da estrutura da minha base de dados. Tá? Aqui eu criei, óbvio, né, pelo tempo, somente 2 tabelas. Ah, eu posso ter mais tabelas? Claro, podemos ter uma infinidade de tabelas. Ah, eu posso chegar aqui, por exemplo, considerar que a pessoa pode ter mais que um endereço. Eu posso criar uma tabela de endereço. Então, eu vou ter o quê? Rua, número, bairro, cidade, estado, CEP e complemento. Cidade e estado vai ser código. Por quê? Eu já tenho as tabelas de cidade e a tabela de estado. E a partir daí eu vou fazendo o insert e o update. No caso aqui, tem mais um detalhe, né? No caso da tabela endereço, se eu for tratar vários endereços, eu vou ter que também definir o quê? Um tipo de endereço. Para saber se é um endereço comercial, se é um endereço de correspondência, se é um endereço residencial, se é um endereço de cobrança, né? Então, eu vou incrementando os atributos das tabelas de acordo com as necessidades que eu tenho, né? Não foi bem simples, mas é o contexto, tá, para você dar manutenção num banco de dados, né? Então, a gente vai poder fazer o quê? A inserção, a alteração, que é o update, a exclusão, delete, e a verificação, a seleção, que é o quê? O select. Tá? Aqui eu usei o asterisco no select, mas isso não é uma boa prática, tá? É interessante eu fazer isso aqui, ó. Select, cidade, nome, estado, ID, from, cidade. Se eu executar essa instrução aqui, ó como é que está aqui, ó. Tem cidade ID, cidade nome e estado ID. Se eu executar só essa instrução, ele trouxe agora, ó, só cidade nome e estado ID. Tá? Então eu restringo quais são os atributos que eu quero listar na minha consulta. Se eu colocar aqui também, ó, um where, cidade ID 1, ele vai retornar o quê? Cidade ID igual a 1. Ele vai retornar a cidade de Ribeirão Preto, que é a cidade 1. Se eu colocar 2, ele vai retornar o quê? Nada. Por quê? Tem 2 Ribeirão Preto aqui, será que eu cadastrei 2? Ah, eu cliquei aqui, ó. Se eu colocar 3 e clicar somente para executar essa linha, ele não vai retornar nada. É que se eu colocar aqui, ó, select asterisco from cidade, eu cadastrei 2 vezes a cidade de Ribeirão Preto, por um equívoco na hora de executar aqui. Então, eu vou deletar uma. Delete from cidade where cidade ID igual a 2. Ponto e vírgula. Então, se eu executar isso daqui agora, e fizer aqui um select, agora eu só tenho uma vez a cidade de Ribeirão Preto. Tá? Pessoal, ó, o delete aqui, eu não preciso colocar os atributos que eu quero, porque ele já entende que são todos os atributos, né, da tabela.
que eu não posso esquecer de colocar aqui, ó, o where. Por quê? Porque senão aí eu vou ter grandes problemas com relação a isso. Tá ok? Então a gente vai gerenciando dessa forma a nossa tabela e, consequentemente, a conexão com a nossa tabela. Ok? Tranquilo até aí, pessoal? Alguma dúvida? Ou tudo certinho? Perfeito? Aí, para a próxima aula que a gente vai estar trabalhando, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer, né, a união entre as tabelas e fazer consultas mais detalhadas, mais avançadas. Ok? Deixa eu ver aqui o que o Luiz colocou. Luiz, então, aonde vai ficar instalado o SGBD? Bom, vamos lá. Provavelmente, dependendo do sistema, se for um sistema local, vai ficar instalado na máquina do cliente. Tá? Por que não vai ficar na sua? Porque senão o cliente vai ter que ter uma conexão para que o sistema conecte na sua máquina. E detalhe, a sua máquina na internet vai ter que ter um IP fixo. Tá? O que acontece às vezes? Eu tenho um sistema e eu coloco a base de dados aonde? Na cloud, na nuvem. Então, ao invés na conexão ali que eu mostrei, né, de colocar, eu vou até voltar aqui na parte das conexões, ó. Ao invés de eu colocar o endereço IP da máquina que está na rede, e aqui pode ver que está tudo localhost. Eu vou ter que colocar o quê? O IP do servidor. Esse banco de dados aqui está nesse IP. 177.52.106.73. Tá? Esse outro aqui está nesse IP aqui. Claro, tudo isso daqui é protegido por senha, pessoal. Daqui tem senha de acesso. Tá? Eu até depois vou ter que editar esse vídeo antes de colocar lá, justamente para não aparecer esses dados aqui. Tá? Porque são clientes aqui, né? São clientes aqui que não podem ter esse tipo de acesso. Tá? Então, o que a gente vai estar fazendo? Vai estar definindo o IP. Se você deixar o SGBD na sua máquina, você vai ter que fazer o quê? Ter um IP fixo para poder fazer a conexão na sua máquina. Então, lá do cliente, ele vai conectar na sua máquina, o que não é interessante, porque você também vai ter que deixar a sua máquina ligada 24 horas. Né? Porque senão não vai ter conexão com o banco de dados. Então, quando a gente trabalha com o banco de dados, a gente faz tudo isso localmente. Mas depois a gente define aonde o servidor do banco, né, o SGBD, vai ficar. Numa máquina do cliente ou na nuvem. Tá? Então, vai ter essas opções aí que a gente vai poder estar gerenciando e organizando. Ok? Mais algum detalhe, pessoal? Ou tudo tranquilo? Bom, qualquer detalhe que vocês tiverem, por favor, mandem mensagem, tá? Eu vou estar respondendo aí para vocês sem maiores problemas com relação a essa questão. E aí, no próximo, né, e provavelmente o nosso último encontro virtual, a gente vai fechar todo esse processo das consultas, né, onde a gente vai fazer o quê? Vincular, né, fazer o join das tabelas, ou seja, o relacionamento entre as tabelas. Um exemplo aqui, a gente vai relacionar a tabela cidade com a tabela estado, podemos criar outras tabelas também, e começar a criar o quê? Consultas avançadas. O que são essas consultas avançadas? Aqui eu só estou usando uma tabela no Select. Não, mas eu quero utilizar várias. Ou seja, ao invés de eu trazer o código do estado aqui, eu quero trazer o nome do estado, eu quero trazer a sigla do estado.
Tá? Então, a gente vai fazer o quê? Depois que a gente relacionar as tabelas, a gente consegue fazer o quê? Essa busca, né, da informação em várias tabelas. Por quê? Porque nós temos o relacionamento ativo. Tá joia? Tranquilo até aí, pessoal? Mais uma vez, peço desculpas aí, o nosso tempo está um pouco curto, né? Então, a gente acaba tendo que respeitar um pouquinho aí a questão do horário. Mas, mesmo sendo um pouco apertado aí, eu consegui, né, passar para vocês aí a base para vocês estarem criando, tá, as suas tabelas, criando as chaves primárias, os tipos, e também atualizando e dando manutenção nos dados, né, que vocês criaram aí nas suas tabelas. Próxima aula também a gente vai ver como que a gente faz para dar manutenção na estrutura da tabela. Preciso de um campo novo. Como é que eu faço para adicionar esse campo novo, esse atributo novo? Então, a gente vai ver isso também com mais alguns detalhes. Ok? Maravilha, pessoal. Muito obrigado aí mais uma vez. E para alguns, a gente se vê daqui a alguns minutinhos, né?